Boa noite a todos. Boa noite. Que bom todo mundo aqui. O nosso estudo de hoje é sobre a fé. Nós vamos trabalhar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que a maioria de vocês já leu esse capítulo, né? Um capítulo que realmente nos apresenta a fé, segundo o nosso irmão Kardec trouxe em raciocínio o processo da construção da doutrina espírita. E nosso título: qual o tamanho da sua fé? Engraçado, né? A gente pode medir a fé? Tem como medir fé? Fé grande, pequena, gorda, magra. Podemos medir a fé? Podemos? Eu pergunto, qual o tamanho da nossa fé? Né? Mas Jesus mediu a fé. Disse: se nós tivéssemos a fé tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos remover montanhas, isso é, obstáculos, problemas, dificuldades de nossa vida. Tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu aqui um grão de mostarda? Ninguém viu? Tudo bom? Bem. Grão de mostarda, gente, é uma sementinha bem pequenininha. Quem quiser ter curiosidade de ver, tem casas aí que vendem potinho, mostarda em grão, né? Uma coisa minúscula, bem pequena. Então, se ele coloca essa medida para nós, o tamanho de um grão de mostarda, vocês imaginem como é a nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé hoje? Quem que consegue realmente remover montanhas em sua vida? Quem consegue realmente que hoje, como se dizer, não, minha vida é moleza, me leva assim na tranquilidade, nada me perturba, nada me tira do sério, eu estou sempre bem equilibrado, né? Se nossa fé fosse desse tamanho, nós estaríamos muito bem. E Jesus não quis humilhar a gente, porque tem sementes menores que aquelas de mostarda, né? Bem menores. Então, o grão de mostarda só para dar um alento para nós, né? Se nós conseguíssemos movimentar essa força que nós temos dentro de nós para resolver nossas questões, nós poderíamos tranquilamente remover montanhas, remover os obstáculos que estão sempre em frente à nossa vida, necessárias ao nosso crescimento, necessárias à nossa evolução. Mas vamos saber aqui, vamos ver uma definição, um significado de fé, antes de começarmos aqui com nossas tarefas, né? A fé, segundo o dicionário, aqui o dicionário online, né, que eu peguei lá, tem vários sentidos, não é? Vários sentidos. Nós então entendemos que é um substantivo feminino derivado do latim, chamado fides, né? E fides, no latim, quer dizer fidelidade, de onde vem a palavra fiel. Então, uma das definições de fé seria a crença, isso é, a convicção intensa em algo abstrato, que para pessoas que acreditam se torna a verdade. Essa seria então aquela em que nós vemos que a fé é um produto de um sentimento. Essa seria mais ou menos o que pode se esperar a definição real de fé. Mas também fé é usada na religião, nas religiões como um todo, né? Então é a maneira pela qual são organizadas as crenças religiosas, os atos de fé das crenças religiosas. Quer dizer, então, os dogmas, as leis impostas para aquela religião, para que nós possamos então ter fé naquilo que foi imposto ou foi colocado como lei naquela religião. Também temos o sentido de crédito, né? Quando você é merecedor de crédito, se alguém acredita em você, então você é a pessoa que merece ter fé, as pessoas acreditam em você. No catolicismo, né, que é a nossa religião praticamente base, o que foi nos colocada desde os princípios, né, dos tempos, nós temos então a Igreja Católica como dominante no mundo.
e delas de todas as outras religiões que, por o cristianismo, foram derivadas. A primeira das 3 virtudes, fé, seria a primeira das 3 virtudes próprias da teologia. E você sabe de onde tiraram isso? Imagina de onde? Quais seriam as três virtudes, né, que são a base da teologia? Tem ideia? Não? Quem chuta aí? Não? Ninguém? Só uma dica. Paulo de Tarso, carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Deu para chutar? Alguém pegou? Não? Ninguém? A fé, a esperança e a caridade, não é? São mas a mais importante é a caridade, segundo Paulo de Tarso. Daí então deriva o processo então dessas 3 máximas que sustentam então, né, as crenças, no caso do catolicismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, não fica por trás, teve uma mensagem de um espírito, José, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11, né? Fé é mãe de todas as virtudes e conduzem a Deus. Cumpre-lhe, vai lá atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, no caso, nós temos a fé como a base e o processo do crescimento nosso dentro daquilo que acreditamos, daquilo que nos buscamos ter os valores que nós precisamos de valores e virtudes que nós precisamos para crescer, para evoluir na verdade. A esperança e a caridade são corolários da fé, isso é, coroam a fé, né? E formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se eu tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso amor e o vosso reconhecimento, portanto, né? Qual será o vosso amor? O conhecimento, portanto, o vosso amor. Beleza. Eu estou de longe aqui, tento focar, né? Beleza. Outro significado seria então a afirmação, né? Quando você então faz uma afirmação, e aquilo então seria um ato de fé, as pessoas acreditam em você, né? Ou um acordo firmado, quando você quebra a fé com alguém, você faz um acordo com alguém, você garante algo para alguém e você não faz, ou essa pessoa não responde a você, então você quebra a fé daquela pessoa, né? É uma forma de você também considerar a palavra fé. Isso é, eu não tenho mais fé em você, você errou comigo, então eu não tenho mais fé em você. E no sentido jurídico, né? Que aquele juiz assina e dou fé, né? E carimba embaixo, então ele dá fé àquilo que ele assinou, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele julgou. Então, são significados que nós temos de fé no dicionário. Nós vamos buscar a definição de fé segundo Emmanuel. Eu tenho aqui no Consolador, no capítulo 4, né, no item 354, é perguntado a Emmanuel: pode-se definir a fé? Então, em 3 parágrafos que nós vamos analisar, vamos tentar entender o significado, a definição de fé. Emmanuel começa assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, o primeiro passo da fé é acreditarmos na presença de Deus em nossas vidas. A certeza, não é acreditar, não é a certeza de Deus em nossas vidas. Como é que vamos ter essa certeza? Nós aqui tivemos uma palestra a respeito, né, de Deus, né, do significado de Deus, né, da presença de Deus em nossas vidas. E começamos como todos os Espíritos começam, com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos.
O que é? Alguém aqui leu o livro dos Espíritos? Pelo menos a primeira pergunta. O que é Deus? Ah, o que é Deus? Isso aí. O que é Deus? Livro dos Espíritos. Poxa vida, quem é Espírito? Tem que ler o livro dos Espíritos, gente. Mas pelo menos a primeira pergunta. Livro dos Espíritos, primeira pergunta: o que é Deus? Não é quem é, o que é Deus, não é? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós precisamos acreditar num Deus que não vemos, que não sentimos, mas se a causa primária de todas as coisas, como reconhecemos Deus em nossas vidas? Está lá também no livro dos Espíritos, questão 4, que perguntam a eles: onde encontrar a prova da existência de Deus? Aonde? A nossa volta, não é? Ele não é a causa primária de todas as coisas? A nossa volta está na presença de Deus. Aí, resposta dos Espíritos: diz no axioma da sua ciência: não há efeito sem causa. Onde não há uma causa que o homem reconheça, está então a presença de Deus. Certo? Então, se olharmos a nossa volta, como falou no domingo, muito bem colocado, né, o Gert, a presença de Deus está em todo lugar, em todos os sentidos nossos, os 5, até os 6, os 7, 8 sentidos, está a presença de Deus em nossas vidas. E disso não podemos negar. Então, essa certeza de Deus nos dá um grande passo, não é? É o primeiro passo, para nós então começarmos a consolidar a nossa fé. Nós sabemos que as crenças religiosas, todas elas estipularam ou estimaram, né, dogmas específicos. Então, as crenças colocam Deus não como a causa primária, mas sim um ser, uma entidade. E para muitos até algo até material, não é verdade? Esse Deus seria até materializado. Da forma que nós podemos então até fazer uma figura de Deus. Coisa que então não podemos aceitar se nós na visão espiritual vemos, né, como um ser que é a causa primária de todas as coisas. Isso então torna cada vez mais a constituição de uma fé cega, uma fé que permite enxergar somente um ponto de vista. Qual seria ele? O dogma estabelecido. Não, Deus é assim e não podemos discutir mais sobre isso. Então essa é uma das formas de nós vermos, não é, a fé. E outra seria a fé raciocinada. A fé raciocinada então é baseada na razão. A fé não foge da razão. A fé precisa da razão para se estabelecer como o nosso sistema, já que nós somos seres racionais. E como racionais não podemos admitir algo que não podemos sentir, ver, analisar, pesquisar, discutir. Por isso a importância da doutrina espírita para todos nós, que conseguimos entender dessa maneira a visão de Deus de uma forma racional. Deus existe porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Não é efeito sem causa. Lá está então a presença de Deus. Então a fé raciocinada, não é? Ela estuda e compara as ideias. Essa figurinha aí, né? Então temos um cientista de um lado, né, e um religioso de outro, né? Ambos com o mesmo pensamento. No caso seria Kardec, que representaria a doutrina espírita. Ambos então não existe contradição, porque a fé inabalável não admite conflitos, e o espiritismo não tem contradições. Porque nós vemos em tudo que os Espíritos nos transmitiram nesse livro dos Espíritos, e nos demais livros, não existe nada que contradiza a ciência, que não contradiga a filosofia. Por isso então, o tripé da doutrina espírita, né, ciência, religião e filosofia. É um processo então uno, não temos separação. A fé raciocinada nos permite então termos uma base. Porque tudo que é construído fora de base desaba, né? Uma casa construída sem um alicerce bom, daqui a pouquinho está com rachaduras, demora muito, ela desaba. Assim também é a nossa fé.
se não temos um passo, uma base para tomarmos então como sendo aquela que nos segurar aos difíceis do nosso processo de vida, vai desabar com certeza. Então Kardec nos coloca essa máxima, não é? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Essa máxima de Kardec então nos coloca então, já um passo da fé. A fé raciocinada é aquela que então nós podemos entender como aquela que podemos ter em nós para progredir, para conseguir vencer e transportar nossas montanhas e começar a crescer um pouquinho mais, até chegar num grão de mostarda, se Deus quiser. Um dia vamos chegar lá, né? Isso aí. Bom, mas a fé, ela nasce com a própria alma. Pode dizer que a fé é inata, mas ela precisa do que para desenvolver e para crescer em nós e para cada vez avolumarmos mais, termos mais condições de ter ela em nossas vidas? Precisa da vontade. Então, para que ela possa desabrochar em nossa vida, nós precisamos realmente ter a vontade, a busca melhor. Essa mensagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de um espírito protetor, está no item 12, fala o seguinte: no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Pela ação da sua vontade. É aí então que vai crescer a fé. Apesar de termos ela inata em nós como germe, ela não vai se desenvolver se nós não começarmos a trabalhar. O que? A certeza em Deus. Não trabalhar na certeza em Deus, nossa fé continuará sempre pequenininha, bem pequenininha. E essa fé, ela não se prescreve. Você não pode impor a ninguém a fé. Você não pode dizer, não, você tem que ter fé. Você ouve muito isso, né? Você tem que ter fé, meu irmão. Não adianta, ele não vai ter fé, porque você também não tem. Você pede para o outro ter fé, porque você não tem fé também. Você quer ter fé, mas ele, você impõe para o outro. Tenha fé, meu irmão, as coisas vão mudar. Porque tu não está passando por dificuldade. Você, tu nesse momento, está na mesma situação do que o outro. Essa é uma coisa muito importante. A fé não se impõe, a fé não se prescreve. A fé nasce, ela é inata em nós, nasce com a nossa alma. Em alguns, desabrocha facilmente. Vemos pessoas, às vezes, com a nossa vida tranquilas, vivendo a vida sem problemas, cheia de problemas, mas parece que nada afeta o seu processo. Outras, que qualquer tropeço em suas vidas, qualquer passo em falso, já é um tormento, já é uma revolução, é um terremoto. Por que isso? Como se fala que a fé é inata e nasce com a alma, denota o quê? Que nós já trabalhamos a fé em outros, já trabalhamos a fé em outras vidas, não é verdade? Já nascemos já com algo mais desenvolvido, com o nosso sentimento mais aberto, com a vontade de crescer em nossos valores. Então que se fala, que a fé é um sentimento inato. Então em alguns ela busca já crescendo, e a outras tem que trabalhar muito para ser desenvolvida. E como se usa então esse trabalho do crescimento da fé? O raciocínio e o livre-arbítrio. São dois instrumentos para que nós possamos cada vez mais fortificar a nossa fé, vendo em tudo o processo. Deus é o princípio de todas as coisas, então a mão dele tem que estar por aqui. Vamos ver o lado bom desse processo. É um ensinamento para mim, com certeza. Aí está então a nossa vontade de fazer essa mudança. Nós temos aqui um exemplo legal que eu peguei lá do Fonte Viva, que fala da cura do cego de Jericó, onde era Bartimeu, que está em Marcos, no capítulo 10. O cego Bartimeu vivia na porta da cidade, quando Jesus
estava se saindo da cidade, ele percebeu a movimentação e perguntou para alguém: o que está acontecendo? Ele é cego, né? Ah, o mestre, o Rabi, né? Chamava Jesus de Rabi, o mestre. O Rabi está aqui, está saindo da cidade. E ele começou a gritar: Rabi, 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 né? E o povo mandava ele calar a boca. Cara, fica quieto, não faz confusão. E Rabi se virou e perguntou: quem está me chamando? Traga ele até a mim. Levaram então Bartimeu até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? Olha só, Jesus começou a trabalhar esse homem. Ele era cego, Jesus sabia que era cego. Como é que Jesus pergunta: o que quer que eu faça? Seria lógico, né? Bom, tu é cego, eu vou te curar, tua cegueira, né? Mas não, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E ele imediatamente que o volte a ver. Jesus o curou naquele momento. Bartimeu poderia ter desfilado um monte de reclamações: ah, eu estou uma desgraça, eu sou pobre, eu sou cego. Não, ele foi enfático: eu quero ver. Jesus curou ele. Então mostra a nós que o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio está presente em tudo. Quando nós queremos realmente aquilo que precisamos, assumir a nossa fé, assumir a nossa vontade para saber e trazer o melhor para nós. Então, eu trouxe aqui mais um pequeno trecho do Evangelho, né? Quero que você depois leia o capítulo 19, para ver se não copiei alguma coisa errada aí, né? Para vocês confirmarem, né? Tudo que eu estou falando aqui, né? A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer é preciso, sobretudo, compreender. Não basta crer, é preciso compreender o que está se vendo, o que está se sentindo naquele momento. Assim, então, continuamos com Emmanuel, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, e sim eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, gente, acreditar é crença, ter fé é estar comprometido, se comprometer com algo maior. Crença eu acredito, estou envolvido. Querem ver a diferença dos dois? Eu tenho um exemplo aqui. Numa refeição você tem ovos e bacon. Aí você vê que a galinha está envolvida, o porco comprometido. Deu para ver a diferença? Né? Certo? É um bom exemplo, né? A Haroldo está falando, parece que achei bacana que eu registrei aqui. Muito bacana isso aqui. Né? Então, acreditar, você pode simplesmente deixar de acreditar. Agora, a fé, quando você tem fé, você não deixa de ter fé. É como o amor, é outra virtude, é como a esperança, é outra virtude, as três grandes, né? Fé, esperança e caridade. Você tem, você não abandona mais nunca mais não. Ah, eu deixei de amar. Ninguém deixa de amar. É impossível deixar de amar. Você tem um filho, você ama seu filho. Ele faz trocentas coisas erradas. Você deixa de amar seu filho? Nunca. Então, a fé é uma virtude, é um sentimento maravilhoso e profundo. Por isso, então, você pode dizer que eu deixo de ter fé. Isso não existe. Temos aqui, então, a visão da fé, da entrega absoluta. Temos um outro exemplo de comprometimento. Enquanto Jesus seguia seus passos de dor na sua caminhada, somente um apóstolo acompanhou Jesus. Somente um apóstolo estava comprometido. Os demais estavam envolvidos, fugiram do medo, desapareceram. Esse um apóstolo é João, mais novo, tinha 16 anos, filho do trovão.
Não estava mais, não estava naquela envolvido naquele processo dos outros. Ele estava diferente, estava crescendo, aprendendo. E ele estava comprometido com Jesus. Depois, quando Jesus volta em Emaús, os seus apóstolos reconhecem Jesus. Até um quer tocá-lo para ver se realmente podia crer que ele estava realmente voltando ali, né? Então, a partir de Emaús, nós temos então uma caminhada maravilhosa e todos eles se comprometeram, todos eles encontraram a dor, os encargos, né, dos seus martírios, para poder mostrar a sua fé e fortificar a sua fé em relação ao Cristo. A fé, ter fé, podemos dizer também, é quando não esgoto, né, as minhas esperanças no ser humano. É difícil você ter fé no ser humano. Todos eles nos decepcionam. E se nós temos realmente uma fé com valores, nós percebemos que nós também nos decepcionamos constantemente. Perdemos a fé na humanidade, perdemos a fé na política, nos companheiros políticos, naqueles que seguem um, seguem o outro, não é? Mas não é verdade, porque nós precisamos consolidar isso em nós. Nós é que precisamos ter fé em nós mesmos, porque se nós nos decepcionamos conosco, como não vamos nos decepcionar com os nossos irmãos? Então a fé requer outra situação, outra coisa. A fé requer confiança. Emmanuel, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que se sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a sua vontade, a vontade do Senhor. Para a gente entender bem, vamos pegar o exemplo de Maria. Maria, uma garota, 14 anos de idade, aparece um anjo para ela e diz assim: você vai ser mãe. E ela diz: faça-se em mim a vontade do Senhor. É entrega total, a confiança em Deus. Aí então que nós vemos um exemplo máximo de confiança. Faça-se em mim, no escravo, a vontade do Senhor. Porque a confiança, ela simplesmente, né, é aquela que é preconizada pelo Evangelho. Quando você vê confiança no Evangelho, é fé. É fé. Você fé é confiança. A fé não admite outra coisa senão certeza em Deus, o raciocínio e a confiança. A fé nunca se acaba e ela reclama um fio condutor, né? A palavra fé, confiança, ela vem de confio, né? Quando você puxa um fio, como um fio, é como se fosse tecer. Puxa sempre algo, e esse algo é a companhia, um caminho, é a companhia, sempre em relação ao outro. Confiança em quê? Em Deus. E como eu posso confiar em Deus se eu não confio nos meus irmãos em caminhada? Não falou Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas? Se eu não amar o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou ter essa relação com Deus se eu não tenho relação com o meu irmão que está ao meu lado, encaminhada na minha vida? Na minha casa eu tenho problemas sérios. Como eu vou ter confiança em Deus? Como eu vou armar essa entrega para Deus se eu não tenho isso com o meu irmão de caminhada? Essa é uma das grandes questões da fé. Então, a primeira virtude de uma pessoa de bem é a confiança. Confiar, mas com base no quê? Certeza de Deus e no livre-arbítrio, raciocínio, não é verdade? Isso é importante lembrar sempre. Importante lembrar sempre. Porque Deus,
tem um projeto para cada um de nós, né? Temos um propósito para ser o que fomos criados, o propósito da nossa criação. E se nós não vencermos, nós não estamos nos prejudicando, estamos prejudicando a humanidade. Porque a humanidade não vai crescer sozinha. Todos vão crescer juntos. Não somos irmãos. Não estamos num planeta de expiações e provas para que possamos evoluir e trazer a esse planeta um novo clima, uma nova atmosfera, a atmosfera da redenção, da atmosfera do renascimento, das boas virtudes e do bem. Aí então nasce toda a humanidade, tanto ela encarnada quanto a humanidade desencarnada. Somos todos irmãos, estamos aqui juntos para um processo único, um projeto único de Deus. Ninguém aqui é diferente do outro, todos somos iguais. Por isso então estabelecemos a fé como confiança, como entrega, como livre-arbítrio, usando o nosso raciocínio. Mas a confiança tem dois requisitos. Confiança em Deus, né? Eu vou trazer aqui. Isso aqui está num trabalho de Haroldo Dutra na revista Reformador. Só não botei ali não botei a referência, né? Bom, primeiro pré-requisito: confiança só existe após ter estabelecido um relacionamento, uma relação íntima com Deus. Ora, para estabelecer uma relação íntima com Deus, eu preciso entregar tudo a Ele. É fácil? Não, é difícil demais, né? Obrigado. Entregar o volante de Deus dirige minha vida. É fácil isso? Não, né? Por quê? Porque nós temos ainda muitos percalços na nossa inferioridade, né, em relação ao processo de orgulho que nós temos, de egoísmo, que nós somos egoístas. Então, esse processo de entregar a Deus está muito difícil para nós ainda, muito complicado. Santo Agostinho tem uma frase que diz o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser, definindo os rumos de nossa vida. Santo Agostinho escreveu isso. Olha só, o que é ter fé? Entregar a Deus uma folha assinada em branco: faz o que você quiser para mim, e eu vou assumir, eu vou me entregar à tua vontade. É difícil ainda para nós, né? Mas a gente vai conseguir um dia. Mas só para mostrar para vocês o que é confiança e o que é ter fé, né? Jesus nos apresentou como entrar em comunhão com Deus, como nos relacionar com Deus, por meio da prece. Ele falou: entra no teu quarto e lá a sós, ora, fala com Deus. Isso é, entrar no teu quarto está dentro de nós. Dentro de nós é um templo, e no templo a gente aprende, a gente fica lá dentro. Se nós estamos no local e vivemos sempre com um barulho interno, e nossa casa interior tem aquele som bum, 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 você não consegue se escutar e nem escutar a Deus. Por isso é importante o silêncio interior. Quem gosta de meditar aqui? A meditação é um instrumento maravilhoso para nós trabalharmos essa comunhão, não com Deus em si, mas com o Deus de nós mesmos.
com o nosso tempo. Hoje vamos entrar lá dentro e ver: aqui eu tenho silêncio, aqui eu tenho paz, e aqui dentro eu vou começar a trabalhar essa relação de entrega que eu preciso com Deus. Quando oramos, nós precisamos realmente aprender a pedir, né? Geralmente nós não sabemos pedir. Mas Deus sabe que eu preciso. Claro que Ele sabe. Mas cadê a humildade de dizer: Deus, eu estou num buraco, eu preciso sair? Cadê a humildade de dizer: Deus, eu errei, Deus, eu não fui legal com meu irmão, Deus, eu aprontei demais? E a vergonha de você, na frente do teu pai, imagina o teu pai, nosso pai, terreno, já não era vergonhoso, você tinha: pai, olha só, bati o carro. Quem conseguia falar isso? Escondi o carro, depois de 3 dias, o pai: o carro está batido, né? Quem foi? Né? Imagina com Deus, gente. Deus, eu estou aprontando direto. Ele sabe, Ele viu, Ele percebe. Mas é importante você começar a colocar essas coisas, né? E quando então orarmos, vamos realmente buscar os sentimentos de Deus. Não estou legal, preciso melhorar, me equilibrar, mudar essa forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas, mudar a forma de enxergar o outro, ser menos fofoqueiro, ser mais ajudar mais o próximo, né? Colocar-me à disposição do outro. Tem uma frase aqui de um escritor chamado Oscar Wilde, que ele fala o seguinte: se Deus quiser destruir uma pessoa, Ele realizaria todos os seus desejos. Olha que frase bonita, né? Porque te pede coisas absurdas, não é? E se Deus realmente, né, não fosse o Pai que Ele é, que ensina, que mostra o caminho, Ele realmente faria as vontades. A humanidade seria perdida, totalmente perdida. E outro requisito: exige constância de caráter. Constância de caráter. Deus é imutável, Deus não se altera. Nós é que precisamos manter a nossa atitude. Nós é que precisamos então ter nossos gestos mais simples, mais harmoniosos, sermos mais vigilantes. A providência divina nunca desce para errar conosco, nunca. E Deus se revela pelas suas leis, aqueles que apresenta para nós diariamente. Leis de Deus são leis naturais, e nelas só se prega o quê? Se prega somente o amor, né? E esse amor está gravado aonde? Em toda a natureza. Observe os pássaros. Não tecem, não fiam, né? Mas se alimentam, né? Os lírios do campo são lindos. Não tecem, não fiam, se vestem muito bem, mais que Salomão. Jesus falou isso. Jesus preconizou essa visão da natureza no processo em que nós temos que confiar, ter fé. Não temos, vamos conseguir se usarmos o quê? Termos confiança, se nós entregarmos a Deus e se nós tivermos raciocínio para agir quando necessário. Então, eu tenho uma frase aqui, que também é do Haroldo, que eu acho muito bacana. Apesar do sofrimento de hoje, não sabemos o amanhã. O amanhã é de Deus, o hoje é nosso. Teu presente é produto do teu passado. O amanhã é obra de Deus. Ele é o último a falar. Por isso o silêncio. Deus fala baixinho, muito baixinho. Se ele prestar atenção, você não escuta Deus não. Deus fala por quê? Por cartaz na rua. Quantas pessoas dizem: olha, eu não me matei hoje porque eu vi um cartaz que dizia que aquele é dela e que eu preciso lutar por ela. Deus fala por uma pessoa que nos cumprimenta na rua: poxa, eu estou tão para baixo e alguém sorriu para mim hoje.
Deus fala pelo tempo, Deus fala pela natureza, Deus fala por todos os lugares. Está presente em todos os lugares. Se nós não estamos prestando atenção na natureza, estamos deixando de ouvir Deus, porque está em tudo. É o princípio de todas as coisas. E a certeza em Deus é que nos dá então essa fortaleza interior para vencermos a nós mesmos. Então eu vou deixar com a gente aqui um conceito que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, para afirmar essa definição de fé, né? Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Confiança em quem? Em Deus. Certeza em quem? Em nós mesmos. Certo? Ok? Firmou? Beleza. Então vamos lá. Como consolidar nossa fé? Só poderá ser consolidada quando nós desenvolvermos as virtudes que Jesus preconizou no seu Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, mostra então a moral do Mestre Jesus. Quem percebeu que não está todo o Evangelho da Bíblia dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém já percebeu isso? Quando leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que isso? Kardec não se preocupou com as passagens que possam causar qualquer distúrbio, qualquer discussão. Colocou somente as questões morais que Jesus nos trouxe e preconizou para todos nós. Aí está então a lei de Deus, a lei imutável, a lei do amor. Então, se nós queremos realmente consolidar essa fé, precisamos desenvolver as virtudes, a moral preconizada pelo Mestre Jesus. Embora seja difícil, muito difícil, não é? A gente faz essas modificações íntimas, e elas sempre serão necessárias. Essas modificações, essas transformações que nós precisamos fazer, é a nossa evolução, é o nosso progresso. Se a cada dia nós deixarmos algo que nós somos compelidos a fazer, às vezes por bobagem, por besteira, pensamentos que temos que podemos deixar de lado, né? Decisões que podemos tomar com mais calma, ou discussões que podemos levar com mais amor, com mais dedicação, com mais carinho, são aquelas que vão construir em nós essas virtudes. Lembram delas? Fé, esperança e caridade. Então, o Evangelho de Jesus é a base, é onde vamos construir o edifício da nossa fé. Está lá então, né? É nos ensinos de Jesus que sustenta a junção dos ensinamentos moral e intelectual, compondo as duas asas que nos fazem ascender espiritualmente. Moralmente e intelectualmente, as duas têm que andar juntas. O cristianismo deve ser sempre a pedra angular da construção do edifício de nossa fé. Precisamos, portanto, nos ligar mais diretamente a esse ensinamento, trazendo a nossa exemplificação. Então, a fé pode ser humana, a fé pode ser divina? Não, a fé é humana, a fé é divina. Divina porque nós somos divinos, nós somos espíritos criados por Deus, a sua imagem, a imagem do Espírito. Portanto, as nossas realizações dependem do quê? Da nossa vontade. Se nós temos vontade, eu quero comprar uma casa, eu quero construir alguma coisa, e aquilo eu coloco toda a minha vontade, todo o meu processo, eu vou conseguir com certeza. Depende que eu faça bobagem ou não, eu vou conseguir, eu quero, e assim eu faço, eu tenho essa vontade. Agora, se eu fizer a mesma coisa, buscando amenizar e melhorar a mim mesmo, eu vou conseguir da mesma forma, só que de outra maneira, que eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou modificar, eu vou evoluir. Então, a fé humana é divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quiserem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios.
e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Eu não quero entrar aqui, mas vamos entrar no magnetismo humano, não é verdade? Tá? A questão, você pode fazer prodígios, claro. Jesus falou, vocês podem fazer o que eu quero, o que eu faço. Não há diferença nenhuma. Basta que vocês usem o quê? A fé. A fé é a vontade expressa para a qual você pode realizar e movimentar esse fluido interno que você tem, na condução de algo melhor ou no auxílio ao outro. Então aqui vemos o poder da fé. Nesse poder da fé aqui, que tem coloquei essa introdução ali, ó. A fé robusta da perseverança, a energia, os recursos que fazem e se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, temos duas passagens evangélicas. A segunda está em Marcos, em que ele fala que Jesus vendo uma figueira, ela não tinha frutos, ele então disse que de ti não nasça mais nada. Não passaram a final, depois que voltaram, Pedro observou, olha só, a figueira secou. E Jesus falou o seguinte: todo aquele que apenas apresenta a propensão para o bem e não o tem, será como uma figueira, vai secar. Todos aqueles que não fazem coisas úteis, todos os sistemas, todas as crenças, tudo que não serve para progredir, para melhorar, vai secar, não vai para frente. Essa seria a visão de Jesus. É o poder da fé nesse processo. E a outra passagem que ele nos apresenta é que começa o capítulo em que um homem desesperado chega ao mestre e diz: mestre, meu filho cai no fogo, cai na água, meu filho está enlouquecido. Eu levei aos teus apóstolos e eles não vieram curar. E Jesus disse: raça incrédula e comprometida, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Traga a mim essa criança. E curou a criança. Depois os apóstolos pediram a ele: mas mestre, por que nós conseguimos criar essa criança? Porque a vossa fé não tinha credulidade. A sua incredulidade não conseguiu curar essa criança. Então, nesse processo ele fala, se tivesses então a fé tamanho do grão de mostarda, diria essa montanha: remova-te daqui para lá, e ela se removeria. Isto é, nesse processo do movimento interno nosso, podemos criar, mudar e fazer melhor. E aí está então o magnetismo humano, magnetismo esse, que nós podemos trabalhar as coisas tanto no plano material quanto no plano espiritual. É uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Jesus usava o magnetismo para fazer as suas curas. Nós aqui na casa usamos magnetismo para dar o passe, tratamento espiritual, magnetização das águas. Até a comida da cantina é magnetizada. Creiam nisso, gostosos, podem comer tranquilos, que é tudo frutificado, não engorda, não tem problema nenhum, tem colesterol, viu? É tudo bom, viu? Desculpa, mas não tem carteirinha. Mas isso aí, o que se faz com amor, você magnetiza, se coloca a sua força interior e lá então você consegue trabalhar aquele elemento. O Evangelho do Lar, que não é um Evangelho do Lar de magnetismo maravilhoso. Quando você reúne a família em torno do Evangelho, você fala e discute e conversa a respeito de Jesus, e a sua água em cima da mesa é magnetizada pelos amigos espirituais que lá estão, já postos, ajudando você naquele trabalho maravilhoso do Evangelho lá, limpando a sua casa, expulsando espíritos que vieram com você pela sua falta de controle e equilíbrio. Você deixa entrar espíritos na sua casa, mas são hordas que entram com você. Cada vez que você vem da rua com a cabeça cheia de problemas, dificuldades, aí você vem na rua perturbado, você entra com um monte de espírito de você. Mas se você tem o Evangelho lá, com certeza o guardião vai dizer: epa, você não entra não, você vai ficar. O Evangelho lá, então, nos dá segurança. Colocamos Jesus em nosso lar, e com o nosso poder magnético podemos então fluidificar essas águas.
Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Por quê? Devemos usar tudo que nós conhecemos para o nosso auxílio e para o auxílio daquele que está conosco. Observem bem. Quando, naquele exemplo, naquela passagem que Jesus cura esse rapaz, né, que eu comentei agora, esse homem nos conta então, os espíritos, né? Esse homem tinha essa criança já há muito tempo, né? Nesse processo que hoje seria uma pessoa com um transtorno, né? Transtorno mental, ou uma criança com uma forte obsessão, né? E ele então levou Jesus a curar, mas demorou um tempo para fazer isso. Então ele coloca essa questão de ser proveitosa a fé, de nós também usarmos esse mesmo exemplo desse homem e levar nossos filhos para a evangelização. A importância nossa no crescimento e na valorização do espiritual dos nossos filhos, da espiritualização dos nossos filhos. Assim vamos livrar-nos do excessivo materialismo, vamos colocar como criança já no caminho. Não falamos que a fé inata, que deve ser desenvolvida. Como é que vamos então querer um filho que tenha fé, se nós não colocamos nele a base? Qual é a base? O Evangelho de Jesus, como nós vimos antes. Por isso então, a importância da evangelização com nossas crianças, começarmos a construir já, desenvolvê-los, esses pequenos germes colocados no seu eu, que trazem de outros tempos, mas que precisam ser reforçados e valorizados para que eles possam crescer, também ser crianças, criaturas, ou serem homens, né? serem seres realmente que possam valorizar e fortalecer a sua fé. Nós então aqui temos, para concluir essa ideia toda, não é? O testemunho à fé, que Joana de Ângeles, esse trabalho dela, que está no Reformador, ela nos apresenta o seguinte: nós muitas vezes queremos fazer diferente, muitas vezes fazemos empreendimentos, muitas vezes nós tentamos criar um grupo, ou criar uma situação, ou uma entidade, ou que seja uma organização para ajudar, para amparar, e sempre teremos em nossa frente aqueles que vão nos destratar, que vão nos colocar para baixo, que não vão nos auxiliar nesse processo, né? Tem aquele ditado: você não vai ajudar e tu fica calado, não fala nada, né? Mas não, ficam lá fazendo fofoca, neutralizando o nosso trabalho, dificultando até o nosso trabalho profissional, né? Quantos irmãos nossos chegam e simplesmente não reconhecem o teu trabalho, então colocam um trabalho que não serve para nada, quantas vezes? E ela fala o seguinte: então, vamos testemunhar a fé, essa nossa vontade de fazer diferente e sermos fortalecidos, sermos fortes naquilo que nós realmente acreditamos. Está lá então, ó: permita que os sonhos bons permaneçam contigo, auxiliando-te a sorrir e a confiar no futuro, em vez de deixar-te empurrar para as províncias do desencanto, porque nesse momento não se realizam. Isso é, quando aquelas coisas que nós estamos querendo fazer não se realizam, ou fazemos e alguém nos coloca diferente. São essas situações que proporcionam um amadurecimento psicológico e fomentam a segurança moral e o crescimento íntimo. É onde então nós vamos nos fortalecer em nossa fé. Permanece irretocável no teu dever, fiel à consciência da fé, e aceita testemunho agradecendo a Deus, né? Quantos irmãos nossos construíram maravilhas em termos de obras sociais? Chico Xavier, Martim Cabotá. E como eles sofreram, como eles foram apedrejados em seu caminho. Jesus mesmo, não é? Não tinha descanso, sempre tinha alguém vigiando, sempre tinha um fariseu, um saduceu olhando para ele. Se vocês observaram, em todas as passagens de Jesus, né, sempre tem um
fariseu, né? O fariseu está observando, o fariseu disse, o fariseu falou. Sempre tem uma, reparado nas passagens de Jesus? Sempre tem uma assim, né? Por quê? Perseguiam Jesus. Se ele tropeçasse, se ele errasse, prendiam ele. Porque pela lei judaica, qualquer forma contra o que estava escrito lá nas leis dele, podia ser preso como herege. Então Jesus estava sempre nesse processo, testemunhando a sua fé, constantemente. E para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem de Meimei, que eu acho maravilhosa, que vai mais ou menos fechar tudo que a gente falou aqui, vai nos dar essa visão ampla, né? Esse processo do confiar sempre. A confiança é a fé do Evangelho, né? Vamos lembrar isso aqui. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Gente, a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo trevoso, e onde a maioria de nós não tem relação com Deus. Por isso então Jesus fala: ora, pede, te coloca à disposição para que Deus fale contigo. E nesse momento então não perdemos a fé, apesar de estarmos nesse mundo de provas, esse mundo de sombras. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Nós falamos isso, né? Um cartaz, um aviso, uma mensagem no WhatsApp, né? Aquela boa que está vendo, gente, coisa boa, isso aqui vai me fazer bem no dia de hoje. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Gente, segurança na terra, estabilidade, não existe. Não existe. Tudo vai nos decepcionar, tudo vai nos colocar para baixo, se nós não tivermos valores construídos em nós, se não tivermos nossa fé fortalecida. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Olha, se nós tivermos fé, nós não vamos, apesar, né, da solidão, não vamos encontrar o desamparo. Não podemos esperar que nos tirem as provações do caminho. Se nós confiamos em Deus, sempre estaremos com alguém ao nosso lado nos auxiliando. A dor vai vir com certeza, mas estaremos amparados nesse momento. Gente, eu estou sofrendo, Deus não me ajuda. Não, está lá do teu lado. Porque se tirasse essa dor de você, você continuaria fazendo as mesmas coisas erradas que você sempre fez. Você conseguiria sempre, você continuaria fazendo os mesmos tropeços que você levou você a sentir aquela dor. Aquela dor para você é uma prova da existência de Deus. Está te segurando, está te colocando no caminho, está te dando o exemplo. Se você fizer, sair do caminho, você vai sofrer, vai sentir dor. Então sempre conosco está uma legião de irmãos, o nosso bem, sustentando a nossa caminhada. Vamos então reforçar essa confiança em Deus. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, te atormente o ideal, agrilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Na certeza, então, que sempre teremos um outro dia, e outro dia sempre será melhor do que o dia de hoje, eu agradeço a atenção de vocês.
Muito obrigado.